Fala pessoal, tudo bem? Um excelente dia a todos vocês e obrigado por vocês estarem aqui nos acompanhando nesses 3 dias brabíssimos, 21, 22 e 23 de setembro aqui no Rio Centro, na Expo Franchise em 2023 da BF. Não posso perder a oportunidade, eu me chamo Juan Medeiros, alguns de vocês me conhecem. E olha só pessoal, sigam a Mux Produções Sonoras e a agência 45, que são os nossos parceiros aqui da BF. Pessoal, tava aqui, eu dei uma gargalhada aqui incrível, eu gosto de gargalhar com pessoas incríveis, pessoas divertidas, espontâneas. E esse cara que está aqui do meu lado, tive a oportunidade de conhecê-lo há pouco tempo aqui, fazer já o merchan aqui. Olha só, pessoal, com certeza vocês conhecem essa marca aqui, Casa do Construtor. Sensacional, incrível. Estou até tentando um jabá aqui para ver se eles serão os nossos patrocinadores da expansão do meu coworking Collab Space. Mas vamos lá. Bruno, uma satisfação conhecê-lo, obrigado. Você é um cara super generoso e gentil aí. Cara, quando tem transferência, que a gente percebe quando a pessoa aperta a nossa mão, a gente vê a energia positiva das pessoas. Por favor, querido, apresente-se. Primeiramente, é um grande prazer falar com todos os espectadores, né? A gente muito honrado pelo convite. A gente da Casa do Construtor é uma rede de franquia voltada para a locação de máquinas e equipamentos de pequeno porte, né? Para quem ainda não conhece a gente, nós estamos com 624 operações hoje no Brasil. Temos franquias. Nós temos 624 franquias no Brasil. E devemos chegar nesse ano, uma notícia muito importante, né, com 680 operações funcionando. Eu sou diretor de expansão da rede, né, trabalho lá na casa há 10 anos e estou, cara, muito feliz e muito contente por também ter participado dessa grande explosão que a Casa do Consultor aconteceu, cara. Isso que eu ia te perguntar, eu já ia fazer um corte aqui, igual, sabe aquele corte tipo, que parece Tramontina? TikTok? Tramontina. Corte rápido. Mas então, quando você entrou lá, quantas unidades tinham a Casa do Construtor? A minha primeira contato diretamente, eu entrei como responsável pela área de unidades próprias da Casa do Consultor. Para quem não sabe, nós temos 33 operações nossas, que a corporação tem, né? Hoje é essa quantidade. Então eu entrei para tomar conta, né, para gerenciar as operações próprias. Num dado momento, em 2016, eu assumi a área de consultoria de campo, como coordenador da área, né, consultoria de campo, que tinha um relacionamento com a rede, suporte toda com a rede. E em 2020, eu fui convidado pela diretoria da empresa a assumir o desafio da área de expansão. Eu me lembro que tem até um caso muito engraçado, que eu assumi no dia 1º de março de 2020 e no dia 19 a pandemia, quando explodiu a pandemia. Mano, igualzinho, né? Lá no meu escritório. Fechei também 19 de março de 2020, só reabri em agosto. Eu sei que daí assim, eu falei, cara, e agora? Como é que eu vou vender? E naquela época... Vocês já tinham franquias? Já. Eram quantas naquele momento, em 2020, 270 operações. Então, porra, eu tô falando com cara de expansão. É o cara. Mano, 220 franquias no país. Hoje só tem 624 unidades, galera. E vai chegar a 680. Exato. 680. Então, até dezembro. Você... E tem uma novidade que eu não te contei, cara. Nós temos ainda mais 7 operações fora do Brasil. Cara, 5 no Paraguai e 2 no Uruguai. Incrível. Assim, você está disposto a negociar igual jogador para comprar teu passe? Porque eu estou no momento de expansão. Porra, se eu estou com um cara desse, eu vou chegar pelo menos no primeiro ano a umas 150 unidades no meu coworking. Seria um prazer, cara. Seria um prazer. Que legal. Mas me conta da maneira que você achar melhor. Nosso tempo, infelizmente, é curto, mas acho que vai dar para conversar. A história, como surgiu a Casa Construtor e há quantos anos ela tem? Na verdade, a Casa do Construtor surgiu em 1993, na cidade de Rio Claro, que é interior do estado. Não é tão antiga, né? Não. Nós completamos esse ano 30 anos da história da casa, né? Nós começamos com material básico para construção, areia, pedra, cimento, tijolo, Era loja de construção. Construção. A gente era muito material, chama material primário para construção civil, que é justamente esses que eu acabei de falar. E nós tínhamos, na época, alguns materiais para locação, que na verdade não era bem locação, era meio que empréstimo, sabe? Porque a gente tinha alguns produtos e a gente acabava emprestando para esses clientes. E daí, num dado momento, a gente percebeu que esse negócio, na hora de emprestar, não está dando muito certo, né? E a gente começou a alugar isso para os clientes. E num rápido intervalo de 6 a 7 meses, né?
Cara, a gente começou a perceber que esse negócio de locação era muito mais rentável que o material básico para construção. Então, a Casa do Construtor, em um ano, saiu de material básico para construção e se focou exclusivamente em locação de máquinas e equipamentos. Vocês conseguiram identificar a persona e identificar também o nicho de negócio. São similares, óbvio, né? Loja de material de construção e hoje a franquia que você tem de operação, eu acho que a né, grande virada, se você me permite assim dizer, claro. foi o olhar para um público que era antigamente esquecido. Porque antigamente, para alocar qualquer coisa no Brasil, era só para a empresa, você precisava ter um monte de documento, demorava 3, 4 dias para aprovação de crédito. O que nós fizemos na época? Nós simplificamos isso para um modelo de que o pequeno, ou seja, o pequeno construtor, o pequeno empreiteiro, que às vezes só tem um nome, pudesse ter acesso a máquinas e equipamentos. Aquele empreiteiro de bairro que tem lá 4 pessoas que trabalham com ele tem o CNPJ que precisa prestar serviço, mas não tinham a acessibilidade de alugar uma máquina para as suas obras. Eu até brinco hoje que assim, o que a gente faz? No fundo, nós damos crédito para esse profissional, para ele poder desempenhar a máxima da qualidade do produto, porque ele vai ter um equipamento de ponta na mão, pagando um valor muito pequeno, né? E que, logicamente, se ele for tentar adquirir esse produto, né, ele não conseguiria, porque os valores desses produtos são muito caros, né? Só um dado para quem não sabe desse mercado, é assim, 80% de toda a produção de ferramentas elétricas no Brasil não são produzidas no Brasil, vem tudo de fora. Né? Então, assim, e são dolarizados. Então, assim, você imagina, por exemplo, na minha região lá, o compactador de solo, que é aquela máquina que compacta chão, que a gente chama de sapinho, custa 21 mil reais. Entendeu? Então, assim... O pequeno não consegue investir nisso, mais em outra máquina, mais em estrutura de pessoas. Isso. Então, eu acho que essa foi a grande virada da Casa Construtor. E depois, em 1997, a gente se aproximou da ABF e nós formatamos o modelo de negócio no modelo de franquia. Então, essa foi a segunda grande virada, né, da casa. E criamos um negócio totalmente novo, disruptivo, principalmente para cidades pequenas. O Brasil é um país de cidades pequenas, né? A gente tem que ter esse olhar muito inteligente, né? São mais de 5.570 municípios no país. Isso, exato. Então, e a grande maioria são cidades de até 20 mil habitantes. Então, o que a gente conseguiu fazer é dar acesso, e principalmente a cidades que o acesso era praticamente impossível desse tipo de produto. Então, eu acho que essa foi a segunda grande virada. Democratizar, né, o acesso a esse pequeno empreendedor, né? Isso é excelente. E eu acho que a outra grande virada foi trazer tecnologia de atendimento, né, de experiência de jornada do cliente para o consumidor final. Eu acho que isso foi uma outra grande virada que a gente foi fazendo ao longo dos anos e, logicamente, isso foi percebido lá na ponta e, por consequência, a Casa do Construtor continuou crescendo desde 1998, quando foi a primeira franquia. Nós abrimos a primeira e, desde então, a gente só cresce, mesmo na crise. A gente até brinca internamente... Vocês vieram assim, né? Não entrando no mérito político, mas no mérito econômico do país. Vocês vieram logo depois na transição do Plano Real, né? Que foi em 1994, setembro de 1994, né? Então, foi aquele momento até da questão de sair, né, do antigo real, né? Que era... o RV, não é? O RV, né, cara? O RV, que aí tu calculava aquilo no supermercado e tal. Fernando Henrique, né? Um grande, né, democrata e tal. Botou para frente, né? E aí o país começou economicamente, né? Tá até proporcional ao dólar, né? Então vocês aproveitaram um bom momento econômico do país também, né? A gente... esse acho que é um ponto importante. Que vieram obras também, né? Infraestrutura de governo. Eu acho que o grande facilitador do nosso negócio foi o controle da inflação. Sim. Né? Você se lembra bem, eu me lembro quando mais novo, cara, que assim, você tinha o ano de fundação da companhia, a gente tem até um dado que está no nosso livro, a inflação do ano é de 2.180. A gente perdia dinheiro dormindo, quer dizer, era uma coisa muito louca. Era um absurdo, tu comprava um negócio, quilo de arroz no supermercado, de noite o bagulho tava 3, 4 vezes mais caro, não tinha planejamento. Eu me lembro de uma brincadeira, assim, sério, que eu sempre, quando eu estou conversando com as pessoas, eu falo, você tem freezer na sua casa? Na minha casa, quando eu era pequeno, tinha. Então, assim... porque era hábito de congelar as coisas, justamente por isso. Então, eu acho que com a questão da derrubada da inflação e o controle das taxas de juros,
e a abertura do Brasil para o comércio exterior, que foi na época época no processo de ascensão e até questão Mercosul, né? Isso, exato. Eu acho que deu a gente a possibilidade de aquisição. Mas lógico... Quando foi aproveitar, perdão, Claro, não claro. é te cortando, eu quero que você continue, mas quando foi esse momento de vocês irem para o Paraguai e Uruguai? Que ano foi isso? Na verdade, nós começamos o processo em 2017 para o Paraguai, mas não porque a Casa do Construtor teve um trabalho de prospecção. De internacionalização. Não. Isso foi uma coisa o que foi que orgânica, foi o seguinte, natural. Neste ano de 2017, o nosso franqueado que é hoje, que é o Gino Pavetti e o Gustavo, pai e filho, foram através da ABF numa feira de franquia, que era a nossa feira de franquia nacional. Viram, eles estavam procurando um modelo de negócio ligado à construção civil, e naquele ano a gente estava lá, fizeram um cadastro com a gente, né? Mas me lembro de que durante praticamente um ano o Gino, filho, né, que é o que está à frente das operações, cara, ele insistiu diversas vezes que cabia, que tem que levar a marca para lá, e a gente na época não tinha nada. E eles conheciam também o mercado paraguaio, uruguaio. O Gustavo, o pai dele, ele trabalha muito no ramo de construção civil, então ele tinha muito contato lá com o que estava acontecendo. Logicamente, internacionalizar, né, a gente não é um processo tão simples, porque você está falando de uma cultura diferente, de uma linguagem diferente. Economia, moeda, compliance diferente. Cara, lei, legislação, tem uma série de coisas. Mas assim, Sim. isso nos fez pensar um pouco mais sobre o horizonte de mundo. Porque quando você vai... E aqui do lado, né, irmão? Porra, tá América perto. do Sul, tá pertinho, né? E quando você começa esse processo, introjeta na própria franqueadora e na própria marca um outro olhar sobre as coisas. Então, muitos insights desse aprendizado internacional nós codificamos para dentro também do mercado nacional. Eu acho que esse dinamismo que é importante. Eu acho que esse pensamento de... E lógico, o Brasil é um país continental, mas não quer dizer que não há oportunidade de modelo de negócio Paraguai, Uruguai, né, Bolívia, Peru e por aí vai. E a gente ainda é uma das maiores economias do mundo, né? Dentro do nosso cenário que a gente vive. E aqui para os latinos, né? A gente é um grande exemplo, né, econômico, né? E legal. E aí, mas vocês têm alguma ideia de... Vocês estão no modelo ainda, estão na fase de expansão, vão chegar a 680 franquias, mas tem alguma expectativa de expandir internacionalmente também? Porque agora já está maduro o negócio. Eu acho que obrigado por essa pergunta. Eu acho que assim, primeiro eu gostaria de falar assim, nós ainda temos grandes oportunidades no Brasil, principalmente para cidades de 40 a 80 mil habitantes, que esse é o target hoje da expansão da Casa do Construtor. Nós devemos chegar a 680 e o ano que vem nós estamos com um plano audacioso de querer chegar a 1.000 lojas, né? Então, assim, e a gente já sabe mapeado, ou seja, a gente já sabe que o Brasil tem hoje em torno de 2.300 cidades que o modelo de negócio nosso cabe. Aplicável, replicável, isso. Consegue... Lógico, eu estou falando de uma análise matemática, tem outros fatores Isso é até importante, eu não frisei isso com nenhum dos entrevistados aqui, né? Planilha, você bota o número que você quiser. Né? Não estou falando que a matemática que você está fazendo é da planilha, mas é dentro de um cenário de renda per capita, territorialidade, né? A parte demográfica, né? A parte populacional. Você vê, essas cidades pequenas você tem muitos mestres de obra, muitos empreiteiros, tem muitas pequenas obras que são obras que, equacionando na proporcionalidade da cidade, são obras enormes. E tem um detalhe. A gente sabe que o mercado de construção civil, uma parte dele é informal, né? Então, muitos dos dados que se tem da construção civil, eles são parciais, porque de fato a gente não consegue saber, né? Por exemplo, quando você entra lá no Cadastro Nacional de Obras Públicas, você começa a ter, mas esses dias eu fiz um estudo que assim, essa base deve estar desatualizada mais ou menos 1 ano e meio de delay. O que significa? Significa que assim, a gente está mapeando obra de... 2023, então final de 2021, né? Então a gente não consegue ter uma dimensão desse mercado. Por outrora, você tem, por exemplo, cidades pequenas, eu me lembro aqui de alguns exemplos aqui do Rio, também lá de São Paulo, que assim, uma cidade de 40 mil habitantes, tem 10 casas de material de construção, 7 lojas de tinta, 4 coisas de hidráulica. Peraí, então,
né? Você começa a fazer uma correlação com... Tem obra, então sim, tem operação. Tem possibilidade. Então, por isso, quando eu falei dos números, a gente sempre faz um olhar matemático, financeiro, mas a gente faz um trabalho de campo também, né? Importantíssimo isso, importantíssimo. Principalmente quando você não é daquela cidade, né? Porque a questão política é totalmente importante você entender o cenário político mesmo, né? Eu, por exemplo, eu estou numa cidade que é Nilópolis, não sei se você conhece, Baixada Fluminense. Cara, Nilópolis ela é administrativamente e economicamente sustentada por conta da política. Tudo é política. Eu tô lá, né, e tô com o meu negócio, mas tudo que você ouve em volta, a economia, ela depende muito da política local, né? E também da cultura local, porque a gente tem vários Brasis, né, em cada estado, né? A maneira que você age em Minas, aqui no Rio, quando tu leva para o Ceará ou para o Amazonas, é totalmente diferente o discurso. Eu sempre, se são 27 federações, né, que a gente inclui no Distrito Federal, você tem 27 países dentro de um país que é o Brasil. Mas aí você, assim, a característica da Grande Rio para a região dos lagos, por exemplo, não tem... Cara, tudo bem, é rio, mas é diferente. É diferente. A cultura é muito diferente. É muito então, assim, diferente. você tem que ter uma capacidade do seu negócio de adaptação local, né? Vocês identificaram ali um campo de atuação muito interessante, né? Eu sou fundador de um coworking, o primeiro coworking da Baixada Fluminense. Tá dando super certo, a gente está no momento também de expansão nosso particular, né? Unidade própria e tal, a gente tem aqui na Barra também. E o que eu identifiquei lá atrás, por exemplo, é a questão da oportunização, né? É acessibilizar uma infraestrutura completa para o pequeno empreendedor, que nós, quando começamos lá atrás, eu pelo menos quando eu comecei a empreender, eu não tive ninguém pegando pelo meu braço, não, Juan. Aqui tem um estúdio, aqui tem uma sala de reunião para você atender os seus clientes. Então a ideia é o mercado periférico e suburbano, porque a galera aqui é muito carente, são pessoas que precisa o empresário chegar e falar, não, cara, você é capaz. Você tem um CNPJ, irmão, você é um empresário. Então, mas tem uma coisa que você fala bem, que assim, até contar uma história pessoal, não? Meu avô foi pedreiro, né? Pai do meu pai, seu Benedito Arena. O que ele não tinha? Acesso, né? Ele era uma pessoa excelente. Marginal, marginal no sentido da sociedade. Meu avô, quem que era? Ele era um a invisibilidade social total. Exato, o cara é um pedreiro, porra. Chama ele aqui pra furar pra parede, porra. Então, assim, agora... E um cara com uma prática absurda, né? Uma prática de vivência e uma coisa que a gente identificou, não só no Brasil, tá? Inclusive fora do Brasil. Sim. Né? Paraguai e Uruguai, uma das coisas que me surpreenderam. As pessoas que são mais simples, a coisa que vale para ele é o nome. E ter crédito vinculado ao nome dele importa. Vou te dar um dado da Casa do Consultor, né? No ano passado, a gente... do faturamento anual da rede, nós deixamos de receber, que é o famoso conceito da inadimplência, 0,3%. E o meu público, na maioria... Classe C. É C e D. Caralho. Então, sabe aquela coisa de que... É a honra, né, pô? Já sou pobre, eu tenho que honrar o meu nome, eu tenho respeito, eu não isso. devo nada então, a ninguém. O nome para o trabalhador, principalmente para o autônomo, para o prestador de serviço, vale muito. Demais. E crédito, cara, não tem, o cara não tem. Você tem que dar. Né? Você é um grande banco de fomento para o cara que quer iniciar, que o cara que tem a operação, a prática 100% ali notória, tem o notório saber e capacidade de operacionalizar, mas falta o acesso, ter alguém que fala, não, tu vai ter um crédito tanto, vai alugar ou bota por comodato, não sei, né? Um dado interessante, né? Eu sou franqueado da rede, eu tenho 3 operações, e eu opero numa cidade muito pequenininha chamada Iracemápolis, que é no interior de São Paulo, tem 20 mil habitantes, tá? Eu me lembro de um caso de uma cliente minha que perdeu o emprego, né? Dona Antonieta. Sabe o que ela fez? A gente tem as máquinas de extratora que limpam o sofá. Ela começou a prestar serviço de limpar sofá. Ela vinha na empresa, alugava e prestava serviço. Então, assim, o empreendedor, né? Esse empreendedor, eu vou chamar de baixa renda, mas não é pejorativamente falando. Pejorativamente. Não é desmerecendo. Não, assim, cara, porra, para essa pessoa,
surgiu um negócio. Quantos negócios não poderiam sair daí? Caraca, E outra coisa... As oportunidades até indireta, né? Sim, cara. Ela oportuniza, né? Acaba que oportuniza. E a gente até, recentemente, a gente fala assim, tal da economia compartilhada, né? Na época a gente nem sabia que era esse negócio bonito, né? Porra nenhuma, que a gente fazia, né? E hoje a gente vê o quão importante e quão transformador pode ser. E quando você vai avançando para outros países, por exemplo, o Paraguai, que é um país mais pobre que o Brasil, você vê, cara, que, na verdade, essa questão de ter um olhar inteligente sobre essa classe, vamos chamar C e D, mundial, de países subdesenvolvidos, que é no caso, cara, não estou falando que tem espaço, cara, para quem azeitar um modelo de negócio, conseguir atender essa demanda, tem uma demanda infinita. É legal, uma dica, né? A gente está também num processo de internacionalização da marca. Vai demorar, porque são muitas negociações, né? E uma coisa que é interessante são os países da língua portuguesa, né? Então você consegue transferir, montar uma filial em um outro país que fala o português, sei lá, Cabo Verde, Moçambique, né? Você pega região assim, e a tua carga tributária, onde você bota, por exemplo, a empresa no Simples, você consegue repassar para lá, porque tem um acordo... né? É um acordo bilateral. Bilateral entre os países de língua portuguesa, que você lá não vai precisar montar uma SA, uma empresa de lucro real, etc. Então você acaba potencializando outras regiões e levando até transferindo o capital humano para outro local. Sim. Né? Então, isso é bacana. Esse, para mim, eu acho que é a grande contribuição, né? A gente, lógico, pensou num plano na Casa Consultor para 1000 lojas, né? Nós pensamos isso no olhar do Brasil, mas hoje a gente entende que essa demanda é uma demanda crescente no mundo. Sim. Então, qualquer tipo de modelo de negócio, principalmente para esses países que não têm esse olhar, né? Eu me lembro que em junho eu estava na ERA, que é na European Rental Association. Estava participando de uma palestra, de um evento lá, de locação. Falei com várias. Quando eu apresentei o modelo de negócio da Casa do Consultor, os caras falaram assim, pô, mas no Brasil, desse tamanho... Eu falei, cara, com todo respeito, do meridiano para baixo vocês não olham, cara. Né? Então, exatamente. Assim, os caras não entendem que existe essa possibilidade, a exemplo da feira, aqui de tantos expositores sérios, gente que trabalha sério, com bons negócios, entendeu? Exato. Então o Brasil é um país de oportunidade e o que o franchising leva, brasileiro, é todo esse modelo de excelência para fora. A gente exporta tecnologia em franchising. A gente sabe fazer a coisa direito, operacionalizar. Sabe sim. Então, meu irmão, a gente já está encerrando. Pessoal, obrigado por vocês estarem nos acompanhando. Aqui, ó, novamente, ó, Casa do Construtor, maior franquia de aluguel de equipamentos, máquinas, etc. para você. 680 unidades até o final desse ano e 1000 ano que vem. Então, se Deus quiser. Sigam o Bruno, a Casa do Construtor. Obrigado pela oportunidade. Obrigado eu. E, irmão, vamos para cima. Se Deus quiser, vamos junto. Valeu? Valeu, cara. Obrigado. Obrigado. Valeu. Um abraço. Valeu, pessoal.